So, welcome, agora sim, oficialmente, ao Teachers Rumo à Fluência, o primeiro curso completo de inglês que vai levar você ao zero à fluência de inglês somente para teachers. Por que que eu falo que é somente para teachers? Porque aqui nós vamos conversar sobre sala de aula, né? Então não adianta vir aqui uma pessoa que não seja de sala de aula, que vai ficar meio bored, né, com nossos assuntos. Muitas vezes eu vou deixar espaço para vocês colocarem as suas dificuldades, como você pode trabalhar melhor a sala de aula, e também vou levantar lá e vou deixar alguns materiais para vocês trabalharem também, apesar do foco ser a fluência em inglês, tá? Mais uma coisa que eu quero falar, né, antes, se você não me conhece, eu sou a Valdineia Santos, mas o pessoal todo me chama aí de Val, e eu espero que em pouco tempo, né, eu seja a Fairy Val. Eu vou adotar esse codinome, né, da Fairy. E, nessa aula de Welcome, eu quero explicar para você como que o curso vai funcionar, né, o que que você faz para realmente alcançar a fluência. Gente, tem muita coisa na internet, vende-se muito sonho, né. Aliás, para quem trabalha com marketing digital sabe que a gente não vende curso, a gente vende sonhos, né, e isso é um problema muito, muito grave na minha opinião. Eu tenho Quem já me conhece sabe, né, eu tenho essa síndrome de justiça muito ávida na veia, e eu não consigo, gente, vender para você algo que eu não vou te entregar, né. Eu posso te entregar mais daquilo do que eu te falei, mas nunca menos. E eu fico muito, 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 não é aborrecida, eu fico até meio zangada, né, porque o pessoal promete uns negócio que não vai funcionar. Então lá na plataforma, você que já fez muito, até mesmo das fairies que já fizeram Teacher Rumo à Fluência, que era a base, sabe do que eu estou falando. Né, para você ser fluente, não é você aprender inglês. Aprender inglês, a gramática, verbo to be, do e does e tudo mais, você tem na internet, inclusive gratuito. Inclusive gratuito. Inclusive tem um curso que às vezes eu até indico bastante para o pessoal que tem dificuldade, que não pode pagar, tudo mais. Só que o problema não está no curso. O problema está um pouco mais embaixo. Então, hoje eu vou dar uma pincelada sobre isso, mas o assunto profundo disso está na plataforma, e nós vamos falar de estratégias de estudos, estratégias de como você alcança realmente a fluência. E aí, eu já vou começar, quem não me conhece, às vezes vai ficar assustada, mas já vou falar um negócio já. Eh, Se você veio achando que eu vou resolver o seu problema de inglês, não vou. Não vou, tá. Quem vai resolver o problema de inglês seu vai ser você. Por quê? Só fica fluente se você entrar em ação. Você tem que ser responsável pela sua fluência. E esse é o grande motivo do que as crianças começam a entrar na escola com quinta série para aprender inglês e nunca aprende. Aliás, são 2 grandes motivos. O primeiro motivo é porque, a gente entra na sala de aula passivamente, né. A gente entra passivo, de tipo: "O professor está ali, o professor me ensina, se o professor não me ensinou, eu não aprendi". E não é bem assim que funciona com línguas. E a segunda coisa é que nós não temos professores, capacitados lá, principalmente na rede estadual, com material, com treinamento, que dê suporte de realmente apresentar a língua como ela é. Eles colocam lá uma vez na semana e acha que a criança vai ficar fluente com aquilo. Isso não vai acontecer nunca, tá bom? Então, nossa aula hoje vai ser dividida em 2, um pouquinho eu vou explicar como o curso vai funcionar, e a segunda etapa a gente vai falar de estratégias de estudos. A partir da terceira aula, aí a gente já vai começar a falar de English mesmo. E aí eu vou explicar para vocês como é que vão ser as aulas, porque eu quero puxar bastante a questão do speaking. E quando eu estou falando de puxar a questão do speaking, é dar oportunidade para vocês praticarem, né? Porque a gente não tem essa oportunidade por aí. Tudo bem? Dúvidas? Pode me interromper, pode falar no chat, porque o curso é para você. Então, eu não tenho essa preocupação que não vai ficar bom na gravação, etc. Gente, o curso é para você.
né? Então não tem essa formalidade de você não poder falar comigo durante a sua dúvida, tá? Eu prefiro que a gente bata um papo do que você sair daqui com dúvidas. Então vamos começar. Ah, cadê? Agora sim. Ai, chegou a Ju, chegou a Valéria, sejam bem-vindas. Oiê, tudo bom? Obrigada. Nada. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: olha o copinho de água aqui, ó. Você tem que chegar para esse curso com o copo meio vazio. Inglês, gente, vocês já passaram por muitos cursos, vocês já passaram por muitas experiências, muitas deram certas, outras nem tanto. Se você chegar nesse curso com o seu copo cheio, não vai dar bom, não vai dar bom, porque você vai vir já com as suas crenças, você já vai vir, isso não funciona, aquilo eu já vi desse jeito, e aí eu tentei, não deu certo. Então, o que eu quero fazer o convite para você é que você esvazie o copo, sabe? Venha com o coração aberto, porque se funcionou para mim lá em 1990 e alguma coisa, mentira, lá em 1980 e alguma coisa, vai funcionar para você também, tá? Então, eu estou nessa jornada desde 1993, ensinando inglês, tanto para adultos quanto para crianças. Então, eu quero que você fique tranquila, que eu já passei por muitas coisas, por diversas situações, por diversos tipos de pessoas aprendendo inglês. Então, eu consigo garantir para você que se você vier com o coração aberto, você também vai ficar fluente, você também vai conseguir, tá? Mas depende de você, não depende tanto de mim, não. Como que vai funcionar, né, o nosso curso? Então, primeira coisa, você tem que entender como que a fluência acontece, tá? Então, isso está lá na plataforma. Se você não assistiu às aulas ainda, vá para a plataforma, assista às aulas, porque você precisa entender que a fluência não é estudar inglês, tá? Não é pegar livro, não é fazer isso. É muito mais do que isso. Então, se você não abrir, os, se você não abrir a mente para isso, você vai entrar em mais um curso de inglês que não vai dar certo. Aliás, fazendo já um parênteses com seus alunos, principalmente quem dá aula para adulto, tá? Quem dá aula para teenagers a partir de 13 anos e para quem dá aula para adulto. Por que que o adulto, ele deixa o seu curso toda hora? Por que que ele começa e para? Tá nessa base da fluência que eu estou falando, tá? Então, o que vale para o seu aluno, vale para você. Um outro detalhe que eu quero destacar do curso é que a gente vai começar do A1. A gente vai começar do início. Se eu ver que a turma está indo muito bem, a gente vai avançando, a gente vai colocando. Mas dentro da plataforma, você vai ter desde o A1 até o B2. Então, você vai ter todo o material para que você consiga chegar no B2. E por que eu estou falando B2 e não estou falando C1, né? Porque B2 é o nosso pilar das professoras, principalmente das infantis, que precisam dos 3 pilares para conseguir ser uma fairy teacher, ser aquela fairy que ganha de 3.000 a 5.000 reais, quiçá mais do que isso. Então, para você ser uma teacher, você precisa dos 3 pilares. Uma graduação em letras ou pedagogia, você precisa de uma especialização em inglês para crianças, no bilinguismo, que é a Fairy Teacher, e você precisa ser fluente, pelo menos no B2, que é o Teacher Rumo à Fluência. Nossas aulas, elas vão ser divididas em encontros ao vivo. Os nossos encontros ao vivo vão acontecer até novembro. Se acontecer de eu achar que a gente precisa de mais encontros ao vivo, nós teremos mais encontros ao vivo. Também não sou muito fechada nisso, tá? E também vai acontecer, por exemplo, de semana, se a gente ficar travado e eu preciso que vocês façam ações, porque sempre vai ser assim, eu vou dar um plano de estudo e você precisa praticar. E aí você vem para aula ao vivo, tá? Se eu achar que você não veio, ou a gente não teve tempo suficiente,
a gente não vai ter aula ao vivo naquela semana. A gente vai pular. E aí a gente vai ter na outra semana, tá bom? E vai ter as aulas gravadas dentro da plataforma para você ir fazendo seus estudos, a parte mais básica, tudo mais. Aqui no ao vivo, a gente vai realmente deixar para a gente conversar para práticas e para tirar as dúvidas, tá bom? E aí o plano de estudos que semanalmente você vai ter aí um guia para acelerar. Então, lá na plataforma você vai ter as aulas, ela vai ser liberada parcialmente, até mesmo porque tem coisas que eu vou criar para vocês. Então, eu tenho um curso de inglês gravado já inteiro, e eu tirei da plataforma e não vou voltar, porque eu quero fazer algo realmente que seja para você que é teacher, tá? Então eu quero repensar algumas coisas aí. Então vai ser liberado aos poucos, tá? Ah, uma coisa muito importante. Primeira coisa, né? Aqui, deixa eu ver se eu estou faltando alguma coisa. Eu acho que está faltando, eu não sei se está para cá. Não sei se eu coloquei lá, mas se eu coloquei, eu vou repetir de novo. Importantíssimo, importantíssimo, você fazer duas coisas para mim, tá? Primeiro, entrar na plataforma, passar pelo passo a passo, né, de todas as aulas que estão lá já. Segunda coisa, eu preciso que você entre no grupo do Telegram. Lá na plataforma tem o link, mas eu vou colocar o link no grupo de novo. E por que que eu preciso que você use o Telegram? Porque no Telegram, e por que não o WhatsApp, tá? Deixa eu explicar para você por que que não é o WhatsApp e por que que tem que ser o Telegram. No Telegram, primeira coisa, que as aulas ficam salvas para outros alunos que forem entrando depois. Segunda coisa, lá no Telegram você consegue gravar vídeos curtinhos que não pesam no seu celular. E vai ter algumas coisas que eu vou pedir para vocês fazerem trocas entre vocês, para que vocês façam áudio. Por exemplo, a primeira tarefa vai ser o Introduce Yourself. Nesse Introduce Yourself, eu vou pedir para você gravar um videozinho rapidinho. Então, você já vai fazer isso no Telegram e você manda lá no grupo, tá? E aí vocês se comunicarem. Por quê? Você precisa de um ambiente para você praticar. E a prática é entre vocês. Então, o Telegram, ele é mais fácil para a gente fazer tudo isso, tá? E lá também eu coloco alguns links de vídeos, os áudios, então tudo vai ficar lá, vai ficar melhor. Só que o Telegram, ele tem duas coisas lá que eu vou estar checando também. Tem um que é o canal do Telegram. Nesse canal é onde eu posto para você atividades, vídeos, tudo mais. E tem o grupo do Telegram, e eu quero que você entre no grupo, porque é no grupo que você consegue postar, tá? Então o grupo é seu. O grupo é um espaço para você praticar o inglês. Ok até aqui, antes da gente avançar? Aqui são orientações normais. André está dizendo que o Telegram estava suspenso. O meu está funcionando, eu acho. Não, Mas eu vou checar. pelas condições do governo, eu estou te falando até semana passada, esse problema aí de governo, essas coisas todas, eles travaram o Telegram. Eu participava do Telegram em dois grupos de marketing digital Uhum. e não estava funcionando mais. Mas como eu estou fora o dia inteiro, aí eu não sei como é que está O isso meu aí. está E aí eles funcionando. abriram. Já está funcionando? Porque eles Já, olha lá. suspenderam. Você lembra que eles suspenderam? Acho que foram 2 semanas, deu Sim, até na televisão. Então já voltou já? já. Está tudo Ah, certo então lá, tá. tá? Ok. E se ele sair fora, a gente volta lá para o WhatsApp, a gente vai fazendo isso daí sem problemas. Mas eu queria só explicar porque o Telegram, ele é melhor por causa dessas questões, tudo mais. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né, de baixar mais um aplicativo, eu mesmo não gosto, mas nesse quesito ele é melhor. Então vamos lá. Antes de tudo, isso aqui faz parte da base do que eu estava falando, do porquê que você ainda não é fluente em inglês, mas eu vou repetir ele aqui rapidão. Primeira coisa, você precisa colocar o inglês como prioridade para você. E não adianta você falar para mim: "Ah, não, é prioridade sim, é importante". Gente, isso todo mundo fala, todo mundo fala. Se eu chegar aqui e fazer uma pesquisa na internet,
Olha, inglês é importante? Todo mundo vai falar que sim. Mas se você não entender que ele é prioridade para você, e tem um vídeo lá na plataforma que eu gosto muito, que é a experiência das pedras, que lá mostra exatamente como a gente coloca o que é prioridade na vida da gente. Então, se é prioridade, você vai ter que estar vendo inglês todos os dias. Ai, Val, mas eu trabalho, tenho filho, tenho não sei o quê, tenho não sei das quantas. Eu vou explicar como você vai poder colocar isso todos os dias na sua vida, mas vai precisar ser todos os dias. Às vezes, você vai ter mais tempo, então você coloca mais tempo. Se você não tem tanto tempo assim, você coloca menos tempo, ou você vai ter que acordar mais cedo, ou você vai ter que dormir mais tarde, tá? Não existe, eu gostaria muito que existisse a realmente a varinha de condão, né? O wand lá que fizesse o magic, mas não existe isso. Então, você vai precisar colocar todos os dias. Compartilhando com vocês, na época que não tinha internet, né? Eu aprendi inglês lá por 1980. E o que que eu fazia? Eu fazia um monte de papelzinho, eu tinha que dar aula para criança e eu não sabia os nomes, por exemplo, de armário, mesa, cadeira, essas coisas. O que que eu fazia? Eu colava papel em toda a minha casa com o nome em inglês, para que eu passasse. Todas as vezes que eu passasse ali, eu olhava o nome em inglês. Então, eu não precisava sentar para estudar, mas eu estava com esse contato, e isso agora, né, eu sei que era uma tática de neurociência, antes eu não sabia que era isso, mas que funciona muito bem essa questão do visual, e eu vou explicar todas essas estratégias para vocês. Uma outra coisa que você precisa entender é o seu cérebro. Gente, nosso cérebro, ele é muito esperto, né? Ele é muito esperto e ele tenta proteger você. Nós temos 3 cérebros, eu não sei se você sabe disso, mas nós temos o nosso reptiliano, o nosso límbico e o nosso neocórtex. O nosso reptiliano é igual veio da palavra mesmo, do réptil. Ele tenta proteger você. Ele é aquele que do tipo assim, ele é lá daquela época do homem das cavernas. Então, se ele acha que alguma coisa é perigosa, ele não vai querer fazer. Ele vai proteger você de qualquer forma. O límbico tem a ver com as emoções. Então, se você assistiu o desenho Divertidamente, você vai saber do que eu estou falando. Esse é o nosso cérebro límbico. Então, assim, o límbico, se você fizer alguma ação que te causa tristeza, vai ser igual a bonequinha da tristeza lá. Ai, mas que não, não quero, entendeu? Você não vai conseguir fazer. E o neocórtex é o seu cérebro racional. Então, por que que eu estou pedindo para você entender o seu cérebro? Porque vai ter hora que o teu cérebro vai te boicotar. Ele não vai deixar você fazer isso. Ele vai, todas as vezes que você tentar fazer um estudo, ele vai te derrubar. Por quê? Porque ele não quer sair da zona de conforto dele. E você vai ter que sair da zona de conforto, e isso não é legal para ele. Não é divertido. Então eu vou ensinar você também como você vai assim meio que driblar o teu cérebro para que isso fique divertido, para que ele aceite isso melhor. Uma outra questão também do cérebro é o nosso bloqueio emocional. Se você ainda não está fluente em inglês, e eu entendo que você gosta de inglês, diferente dos seus alunos, por exemplo, os seus alunos, tem muitos que fazem inglês porque a mãe manda, faz inglês porque acha que é importante para alguma coisa, ou faz inglês porque está na escola. Não é o seu caso, né? O seu caso, eu acho que assim, você gosta do inglês, mas se você gosta do inglês e você estudou, por que raios você ainda não está fluente? Por causa disso aqui, olha, provavelmente você teve algum bloqueio que está te impedindo de fazer isso e está instalado no seu cérebro límbico, tá? Naquele cérebro do Divertidamente. Todo mundo assistiu Divertidamente? Às vezes eu estou falando do filme, né, e você não assistiu, mas lá no Divertidamente tem uma parte que a garotinha está em cima de uma árvore e ela está muito triste, né? Eu não lembro por que que ela estava triste, mas ela estava lá em cima e ela estava tendo memórias, né? E aí, inclusive, eles têm lá um banco de memórias, né? Ah lá, a Edilúcia já até trabalhando na sala de aula. Eles têm lá um negócio que são os bancos de memória.
E todas as vezes que aciona aquela memória, ela tinha algum tipo de emoção. Não sei se vocês lembram dessa parte. A mesma coisa acontece com você no inglês. Você tem memórias desde criança sobre o inglês. E uma delas está te impedindo de falar. É uma delas. Se não for isso, é falta de vocabulário e falta de estudo. Tá? Se for falta de vocabulário e falta de estudo, é só a gente fazer o curso e acabou. Você vai ser fluente. Mas, se você faz vocabulário todo dia, se você estuda, se você pratica, e mesmo assim você não está ficando fluente, a gente vai precisar olhar para esse lado do bloqueio emocional. E aí, como é que eu vou poder ajudar você? Você me contando lá no grupo. Ou você colocando alguma situação, que do tipo assim, nossa, Val, eu fui fazer tal coisa em inglês, eu me senti super mal, me deu medo, me deu tal coisa. Olha para a sua emoção, tá? Nesse momento, você vai ter que parar e do tipo assim, na hora que você foi fazer algo, qual emoção que veio? Na hora que você vai falar com o pai, sabe aquele pai que acabou de chegar do Canadá e quer falar inglês com você? Que emoção que vem para você? É ali que a gente vai ter que trabalhar, tá? Porque senão, mesmo você fazendo vocabulário, mesmo você estudando gramática, mesmo você praticando, mesmo você indo para os Estados Unidos, você vai bloquear. E é tão fundo isso, gente, a minha última experiência nos Estados Unidos não foi há muito tempo, foi um pouquinho antes da pandemia. E ainda assim, eu eu bloqueio no McDonald's. Você não tem noção. Eu falo, sei lá, com o presidente da Microsoft em inglês, se for possível. Porém, quando eu chego no McDonald's e eu vou pedir o McDonald's, o que acontece? Eu falo errado, a pronúncia sai errada, eu congelo, eu não faço o meu pedido inteiro, ou vem alguma coisa faltando. Então, por quê? Porque eu tenho algum trauma aí com o McDonald's. Ah lá, a insegurança, a Patrícia. Do tipo assim, eu travo ali e congelo. Eu congelo. E sempre acontece alguma coisa antes. A gente vai falar bastante da questão de preparação, tá? Só vou abrir aqui um pouquinho aí o bate-papo com vocês sobre isso, né? Porque é importante você sinalizar. Se você quiser, coloque aí se você sente alguma coisa que vem na sua cabeça de emoção quando você vai praticar o inglês, para eu já até entender e já ir dando alguns feedbacks para vocês. Eu sempre vou trabalhar com você uma estratégia que eu acho que é muito legal você trabalhar com o seu aluno também, tá? Que é o seguinte: primeiro prepara a segurança do seu aluno para depois fazer uma aula de speaking, por exemplo. Então, você sempre vai trabalhar o lado emocional para depois o lado do conteúdo. Então, no caso lá do meu McDonald's, o que acontece? Todas as vezes que eu vou para o McDonald's, eu vou lá com uma listinha. E na minha listinha é assim: eu vou pedir, eu só como frango, tá? Então aí eu ficava assim, eu vou pedir um McChicken, aí eu vou pedir um Diet Coke e large fries. Era mais ou menos isso. Aí fui lá, prontinha, tá? Aí queria também mustard. Aí fui, vou pedir isso, 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 isso. Gente, cheguei no balcão de novo. Então, McChicken, please. Aí ela, regular or diet one, eu, diet coke, large french fries, belezinha. Na hora que eu fui pedir o mustard, ela virou para mim e falou, honey or regular one? Aí eu já fui para trás. Sorry, honey or regular one? E eles gritam. Eu tenho um problema quando a pessoa grita comigo. Se a pessoa grita comigo, eu paraliso. Honey or regular one? Aí ela repetiu de novo. Eu só ouvi o regular. E eu, como sabia que regular é regular, eu regular. E saí com o negócio. Mas fiquei com aquilo entalado. Foi um mês sem eu descobrir o que a mulher estava falando comigo. A Edilúcia não consegue se expressar em determinado assunto. Tá?
Aí, o que que aconteceu? Quando eu voltei para o Brasil, eu descobri o porquê que eu travei. Sabe o que que ela estava me perguntando? Alguém entendeu aí o que que ela estava me perguntando? Honey or regular one? Sobre o mustard? Fala para mim se você entendeu aí. Honey or regular one? O que que ela estava me perguntando? Põe no chat. Média, não é? Ficou baixinho, o Edilúcio, o que você falou. Eu só vou pedir, gente, para falar, para vocês abrirem câmera, tá? Por causa da gravação depois. Ou então, coloca no chat para mim. Agora? Tô. Não, eu acho que era para saber se você queria bebida média, não era? Alguma coisa assim? Não, não, era sobre a mostarda. Ela estava Ah, perguntando para mim se eu queria a mostarda de mel ou a regular. Só que no Brasil não existia ainda a mostarda de mel. Então, existia lá. Só que eu só fui descobrir isso quando eu cheguei no Brasil. Que aí eu fui pedir mostarda, a menina, você quer a de mel ou você quer a normal? Então era isso que a menina estava me perguntando. Mas tudo isso que eu estou contando para você é para você saber que tem situações que você vai travar. E eu sei que eu tenho alguma coisa emocional com isso. E o seu travar nem sempre é referente a vocabulário, nem sempre é referente ao seu inglês. Ele está ligado ao seu emocional, tá? Então, tarefa 1. Identifique qual é a parte emocional que está te travando, porque tem uma parte emocional, gente. Se você gosta do inglês, se você já trabalha com inglês, não tem outro motivo para você não estar falando. Na segunda parte dessa aula de hoje, a gente vai falar da estratégia de como estudar e um plano de ação, tá? E aí, aqui é a parte que vocês vieram buscar. Tudo bem? E qual a primeira coisa que você precisa fazer? Se você não sabe onde está, você não sabe onde você quer chegar. Então, a primeira coisa, você precisa fazer um teste de nivelamento, tá? Não temos como começar se você não sabe onde você está. E não adianta você falar assim, eu acho que eu estou mais ou menos no básico, eu acho que eu estou mais ou menos no intermediário. Não, você precisa saber exatamente. Dentro da plataforma tem, inclusive, um teste de inglês que é nosso, que é meu, que eu montei. O que que você vai fazer? Você vai fazer um teste hoje, amanhã, sei lá, vai sentar lá e vai fazer esse teste. E você vai pontuar. Até agora, você não vai precisar se preocupar muito com ele, você só vai pontuar ele. Quando você estiver no meio do curso, você faz o teste de novo. E quando você estiver no final do curso, você faz o teste de novo. Depois, mais para frente, se você conseguir fazer o teste de proficiência, muito melhor. Né? Aí é que o teste de proficiência custa aí acima de R$ 1.000. Então, talvez você não vá conseguir fazer isso agora, nem depois, toda hora fazendo. Mas faça um teste de nivelamento para você saber onde você está. Lá na plataforma você vai ter vários testes, tá? De várias plataformas, tudo mais. O meu é mais simples, mas você pode fazer de todos, se você quiser. Outra coisa que você vai precisar fazer é ter compromisso com você. E para você ter compromisso, gente, você precisa fazer uma meta. Você precisa colocar o inglês, lembra que ele tem que ser prioridade? Se ele não virar meta para você, você não vai fazer também. Eu não quero desanimar vocês, tá? Na verdade, eu estou tentando jogar muito a real para você, para você saber que o que você vai encontrar aqui é diferente de tudo que você já viu. Só que, como ele é diferente, você também vai ter que ser diferente como aluna. Porque se você vier com a mesma roupagem, lembra do copo vazio? Se você vier com o seu copo cheio, se você vier com a roupagem que você sempre veio, você vai ter o mesmo resultado. Para a gente ter resultado diferente, a gente precisa agir diferente. Não tem como a gente ter um resultado diferente agindo da mesma forma. Não é possível. Tá? Não é possível. Então, você vai precisar transformar isso numa meta. Val, como é que eu faço uma meta? Lá na plataforma, tá bom? Hoje eu só estou explicando para você como que o curso vai funcionar aqui, mas você precisa ter essa meta e estou destacando os pontos importantes que você precisa se atentar. Agora, antes de eu entrar na estratégia de estudo, porque agora a estratégia de estudo, sim,
a gente já vai começar a conversar sobre algumas coisas importantes aí, de como estudar. Perguntas, meninas? Principalmente aí, quem está chegando, né, Irivanda, a Ana Paula. Soraya caiu? Soraya caiu. A Juliana. Perguntas? Pode falar, Andréia. Pode falar. Ô, Val, eu estou com dúvida o seguinte, quando você fala na plataforma aí, é a outra é a plataforma da Felry, que eu não achei Não, nada lá. é outra. Eu vou liberar. Você vai Lembra que eu liberar, falei lá né? no início que quem está Aham. sem acesso eu vou liberar? Ah, tá, ok. A Ju está pensando no que trava. Sim, a tarefa de hoje, eu acho assim, a coisa mais importante hoje para você fazer do curso em si é você identificar a emoção que você tem com o inglês. O que trava você emocionalmente? Porque na parte de gramática, de listening, de speaking, você já sabe, tá? Então, a gente vai ter tempo para trabalhar isso. Mas emocionalmente, o que é que te trava ou quando te trava? Qual é a situação que te trava? Ô, Val, eu tenho uma outra pergunta aqui, dá licença. Sim. É o seguinte, eu faço um curso já tem 1 ano e meio, e Uhum. esse curso eu faço a gramática toda, o listening, tudo. Claro que eu ainda não tenho vocabulário, que você já sabe da minha história, Sim. que eu era professora de línguas, de outra língua. Só que na hora, existe aulas em grupos e aula particular, que você já tem um programa com a particular. Na hora que é aula em grupo, eu assisto a aula todinha, Certo. vejo a fala todinha, mas eu não tenho coragem de abrir vídeo e falar. Então, a aula de grupo, todos os dias eu assisto e escuto todo mundo, mas eu não tenho Perfeito. coragem de falar. Por que que você não tem coragem de falar? Você vai precisar responder isso para você. Eu vou te dar uma dica, tá? Eu vou te dar uma dica do porquê. Pode ser que seja o seu caso, pode ser que não seja. Gente, essa resposta ela é individual. Cada uma vai ter que olhar para si. É quase que uma terapia, tá? Você vai ter que olhar para você e responder isso. Mas eu posso te quase dar certeza para você que você não abre a câmera com medo de julgamento. Com certeza. Eu Então, o sou boa no medo. espanhol, eu não sou boa no inglês. E ali eu tenho Então, gente do vamos lá. Então, vamos já Canadá, corrigir. gente da Bolívia, Então, vamos já entendeu? corrigir. Não, não é que você não é boa em inglês. Então, isso você está fazendo uma afirmação. Lembra que eu falei que a gente vai ter que aprender sobre cérebro? Tudo que você Uhum. fala para o seu cérebro, ele acredita. Se você falar para ele que você não é boa, ele vai acreditar que você não é boa. Se você falar para ele que você é boa, ele vai acreditar que ele é boa. Apesar do nosso cérebro ser muito inteligente, ele é meio burro nessa situação. Ele aceita o comando que você dá. Tá? Então, importante. Começa a dar comandos diretos, do tipo assim: eu estou no processo de melhoria. Porque assim você não mente para o cérebro, tá? Daquela coisa assim, de falar assim: ah, mas eu vou falar que eu sou boa em inglês, mas o. Ai, gente, minha cadeira tá alta. Eu vou falar que eu sou boa em inglês, aí meu cérebro vai falar: ah, imagina, você não é nada. Mas veja bem, eu tenho gente comigo falando de Londres. Eu vou me arriscar, eu aqui E em daí? Minas Gerais. E quando? E quando? Olha aqui, e quando os gringos chegam aqui e falam tudo errado, que a gente acha tudo bonitinho? Qual a diferença? Você não está ali para aprender? Você não está num Uhum. grupo de conversa que é todo mundo avançado? Então, essa questão do medo do julgamento é que está travando você. E como que eu quebro isso, Val? Eu vou falar isso lá nas estratégias de estudo, tá? Mas assim, como é que eu quebro isso? Eu quebro isso fazendo duas coisas. Primeiro, me preparando, me sentindo segura. Lembra do McDonald's que eu falei? Eu ia lá com a minha listinha, tremendo na base. Ainda hoje, vou tremer na base com a listinha. Vou lá, mas eu estou preparada, entende? E aí eu arrisco. Agora, o que não dá é para você ir. Ah, vou falar agora. Vocês já perceberam que pessoa bêbada fala inglês pra caramba? Alguém já falou com alguém bêbado ou já ficou bêbada falando? Gente, se você tomar uns goró, você vai falar inglês perfeito. Por quê? Não é que você vai falar o inglês perfeito, é porque você está mais leve do julgamento.
Entende? Então, olha para isso, né? E se prepare. A gente vai fazer isso durante o curso, tá? Como que você se prepara, como é que você vai quebrando isso. A Valquíria disse que também já deu aula de espanhol. A Edilúcia, eu já pensei que meus alunos fazem esse discurso e eu fico desesperada. Assim. Ah lá, Ô, Val, deixa eu só falar uma coisinha também. aqui rapidinho. Quando eu dou aula para os meus alunos, isso aí eu desenvolvo muito bem. Eu falo, você entendeu? Então é Uhum, diferente. Eu treinei, eu estudei, eu desenvolvo a aula com bonecos, perfeito. Agora, uma coisa eu falar, eu e você entendeu o que eu estou te uhum, colocando? sim. Você sabe pra caramba, então vai ter o julgamento. Agora, na minha aula com os pequenininhos, eu dou storytelling, eu dou bonecos, funciona, sai tudo lindo, maravilhoso, e Uhum. tem ainda repetição e tudo. Agora, com o adulto que sabe, eu fico meio inibida, entendeu? Julgamento. Você vai ter que trabalhar isso. Trabalha a parte da preparação, assim como você prepara a aula. Preparou a Ok, aula, não preparou? Então você prepara para aquela situação e vai se arriscando cada vez mais, tá? Vai arriscando aos poucos. ok. Essa é uma estratégia, a gente vai falar mais sobre isso depois, tá? Agora, gente, Uau. então vamos entrar com a Eu, estratégia de eu estudo. posso compartilhar uma Ah, experiência, não sei se está pode, aparecendo. daí, pode. Comigo, eu sempre tinha esse medo também do julgamento. E todo mundo perguntando, né? E eu não me sentia fluente. Eu fiz isso. Falei, vou mentir para esse povo. Besta é eles, não vão acreditar. Mas no fundo, eu sou fluente, né? Mas eu não acreditava em mim. E todo mundo perguntava, nossa, você é fluente em inglês? Eu falei, você é fluente em inglês e em espanhol? Eu falei, eu sou super fluente, eu falo as duas línguas, eu sou, eu sou mais que bilíngue, eu sou multilíngua. É isso aí. Gente, o E eu me cérebro. depois disso, a minha vida começou, as coisas começaram a mudar. Então, acho que igual você falou mesmo, é pensar positivo. Só que a minha dificuldade é trazer isso para os meus alunos. Porque Uhum. toda vez que eu falo para eles, professor, toda vez que você fala para pensar positivo, mas eu não consigo. É porque Aí não é, eu, aí porque eu não é bem travo. pensar positivo, é você dar direção daquilo que você quer expressar, sabe? Então, o teu cérebro, ele aceita tudo que você fala. É por isso que quando a gente trabalha com criança, indo lá para a parte, né, da parte da criança, tudo que você fala para a criança, ela aceita aquilo como verdade. Então, o teu cérebro, ele aceita como verdade tudo que você falar e tudo que você, mas é mais do que falar, tá? É sentir. O filme Divertidamente, ele é perfeito em vários aspectos, porque é o sentir que faz isso. Então, hoje, o meu convite para você é que você olhe como você se sente. Se é julgamento, meu, a pessoa paga a tua conta. A pessoa que está lá em Londres, Andréia, paga a tua conta. Você vai morar com essa pessoa? Meu, aperta o botão vermelho. Só que isso é fácil falar, não é fácil fazer. Por isso que eu estou falando para você, qual que vai ser a estratégia? Se prepara, prepara um textozinho do que você quer falar, veja se você sabe todo o vocabulário, se você sabe toda a pronúncia, se prepara. Fala na frente do espelho, faz toda a preparação. Quando entrar em ação, aí você vai fazer. Na primeira vez, você vai congelar, você vai falar errado. Na segunda vez, vai ser um pouco melhor. Na terceira, até que você vai ficar à vontade. Aqui, dentro do curso, nós vamos ter, a partir da terceira, quarta aula, não sei, mas a gente vai ter um laboratório. O que, que vai ser o laboratório? A aula vai ser dividida em duas etapas. Uma etapa, eu vou propor um assunto de discussão, vou trabalhar vocabulário, vou trabalhar o grammar com vocês. A segunda parte da aula, vocês vão ser separadas em grupos para vocês falarem entre vocês, vocês fazerem um trabalho e vocês vão apresentar para mim depois. Tá? Então, vai ser dividido em duas partes, para que realmente você passe por essa estratégia que eu tô falando para você fazer. Preparação, primeiro recebe a informação. Primeiro de tudo, recebe a informação. Segundo, faz a preparação. Treina na zona de conforto. Terceiro, treina na área de batalha. É isso, tá? Se eu tivesse que
que definir o curso Teacher Rumo à Fluência para você vai ser isso. Recebe a informação, faz o planejamento, trabalha vocabulário, trabalha tudo, treina na sua área, na sua zona de conforto, entra em batalha. Se você não fizer isso, não vai adiantar. Você vai ficar esperando um milagre acontecer, né? Ou seja, qual é o milagre? Algum professor te ensinar inglês alguma vez da sua vida. E isso nunca vai acontecer. Porque quem aprende inglês é você. Não sou eu que vou te ensinar inglês, entendeu? Mais um pouquinho sobre planos de estudo. A gente vai falar isso mais no plano de estudos, tá? Na segunda parte da aula ainda, mas já falando aí. O nosso treinamento, ele vai ser dividido em duas partes, né? Nesse ativo e no passivo. O ativo é isso que eu estou falando para vocês, que vai acontecer na parte do ao vivo. No ao vivo, a gente vai ter aulas que vão ser divididas com temas, informações, você vai planejar e você vai praticar. E no ativo também, você vai ter aqueles momentos que você vai ter que estudar. Então, pelo menos uma vez na semana, você vai ter que separar 2 horas do seu dia para você realmente estudar, você fazer o curso, você assistir às aulas da plataforma, você praticar. Então, isso tudo está no ativo. E no passivo, é a parte da sua imersão. Então, ó, o ativo é isso aqui. São as aulas gravadas e as nossas aulas ao vivo. Né? Então, você vai ter que parar para estudar inglês? Vai. Não tem como ser diferente. Agora, o mais importante é essa imersão aqui, ó. E o Telegram, que eu falei lá no início. Tá? Então, você precisa ir fazer essa imersão. E essa imersão, ela é muito importante para você. Porque se você não trouxer o inglês para você, não vai funcionar. Ó, eu vou parar de novo para fazer um adendo aqui sobre a imersão, porque a imersão é uma coisa muito importante também. Então, ó, a segunda coisa mais importante de hoje. A primeira, já falei para você, identificar qual é a tua trava emocional. A segunda coisa mais importante é você fazer a imersão do inglês. Só você pode fazer isso por você. Se você não pode ir fazer uma imersão lá fora, se você não pode fazer um intercâmbio, você tem que trazer o intercâmbio até você. Gente, por que quando você vai para o intercâmbio, você aprende mais rápido? Porque você não tem opção. Não tem opção. Você vai comprar um negócio, você tem que falar inglês. Você vai em algum outro lugar, você tem que falar inglês. Você vai pedir não sei o que, você vai falar inglês. Então, você é colocado em provas muito tempo. Mas eu já conheci pessoas que ficaram 10 anos nos Estados Unidos e têm um inglês básico. Como que uma pessoa vive 10 anos nos Estados Unidos e não é fluente? Por quê? Não assistia a TV em inglês, não ouvia rádio em inglês, tinha amigos brasileiros, morava em Miami, não falava inglês para nada, nem no trabalho. Ou seja, ela só estava morando num país estrangeiro. Entenderam? Então, imersão você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Você pode fazer imersão aqui, sim. Como que você vai fazer essa imersão? Trazendo inglês para você. E quando eu falo do seu estudo passivo, é assim. Por exemplo, eu acho que vocês já me ouviram falar disso. Você vai ouvir um podcast, por exemplo, em inglês, de um tema que você gosta. Vamos supor que você gosta de culinária. Você vai fazer uma viagem, coloca um podcast de culinária para você ouvir. Mas, Val, eu não vou entender nada do que está falando. Não é para você entender. Lá na frente eu vou explicar como funciona isso. Mas é para você fazer a imersão, para você ouvir a língua. Como se você estivesse nos Estados Unidos, como se você estivesse no Canadá, como se você estivesse na Irlanda. Se você estivesse na Irlanda hoje, o que você estaria fazendo? O que você estaria ouvindo? O que você estaria vendo? O que você estaria lendo? Faça isso para o seu dia a dia. Entendeu? Faça isso para o seu dia a dia. Só isso vai funcionar? Claro que não. Ela é uma parte do programa. Mas eu quero que deixe claro para você que você precisa fazer essa imersão, tá bom? Trazer a imersão para você.
como eu disse no início, há um pouquinho antes ainda de falar sobre isso, lembrei de mais uma coisa, que eu não sei onde que está, deve estar na outra parte da apresentação, mas eu vou falar agora também. Além da imersão, eu não sei se vocês conhecem um exercício chamado shadowing. Eu vou colocar aqui para você como escreve, shadowing. Alguém já fez shadowing? Alguém conhece essa estratégia do shadowing? Agora eu vou contar um segredo. Vocês conhecem a Jennifer Aniston? Gente, eu achava que eu era a Jennifer Aniston, tá? Porque eu aprendi muito inglês com Friends, né? Depois, quando eu comecei a praticar. Tanto que eu coloquei, né, o Friends na plataforma para vocês. E assim, o que é o shadowing? Shadowing vem de shadow. Shadow é sombra, tá? O shadowing é você praticar a estratégia da sombra, você imitar uma pessoa. Então, o que eu fazia? Eu cortava o cabelo igual a Jennifer Aniston, eu falava igual a Jennifer Aniston, eu tinha cacuetes igual a Jennifer Aniston. Então, você precisa pegar alguém que você se inspire para você falar igual. Isso é fantástico para a pronúncia. Fantástico. Tá? Então, além da imersão, escolha alguém para que você imite, mas é imitar de verdade. Sabe o que é imitar de verdade? Se a pessoa fez assim, você faz assim também. Se ela falou alto, você fala alto. Então, tinha muita gente, quando eu aprendi que eu pegava aqueles telefoninhos, aqueles listenings, áudios, assim, que a menina falava assim, How are you? Eu falava igualzinha, How are you? Que não era o meu tom de voz, mas era para treinar esse shadow, para trabalhar essa pronúncia, tá? Então, inspire-se em alguém. A minha inspiração é a Jennifer Aniston até hoje, tá? Eu sou apaixonada, vejo todos os filmes e tento imitar sempre que eu posso. Mas como eu disse antes, vocês viram que não é, apesar de ser simples, não é fácil, né? Tudo isso que a gente vai fazer, a sua mente vai tentar te impedir, né? Porque ela não quer que você sinta dor, ela quer que você sinta prazer. Então, você vai precisar montar um plano de estudos primeiro, e você vai ter que saber qual o motivo para você aprender inglês, tá? Precisa ser um motivo alegre. Ou, gente, você acabou de estudar, vai lá, come um brigadeiro. Ou você acabou de estudar, faz alguma coisa que você goste, mas dê para o seu corpo alguma coisa que ele fale, nossa, legal. Então, depois que eu estudo inglês, eu ganho brigadeiro? Ah, então eu quero estudar inglês todo dia. Entenderam como é isso? Isso aqui é um pouquinho já de coach e neurociência, tá? Mas funciona. Do tipo, como a gente vai colocar um hábito novo, esse hábito, vocês já ouviram falar, né? Que só torna hábito depois de 21 dias consecutivos, você fazendo algo, tudo mais para funcionar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar um prazer para o seu corpo. Alguma coisa gostosa, que ele fale assim, vamos supor que todo sábado vai ser o dia de você estudar. Então, você fala, poxa, depois do sábado que eu estudei, eu vou lá e vou comer, sei lá, um lanche. Que eu gosto de lanche. Ah, legal, então eu quero que chegue sábado logo, porque eu quero comer o lanche. Tá? Porque se você não descobrir o motivo de você estudar inglês, você vai desanimar no meio do caminho. Ou uma outra coisa também que funciona é saber o motivo real. Entendeu? O motivo real. Eu vou contar para vocês qual foi o meu motivo real. Se você assistiu lá o meu vídeo de como eu superei a falar inglês, você já sabe dessa história. Mas o meu motivo real de inglês foi o seguinte, eu perdi uma vaga de emprego para uma menina que na época eu considerava uma porta em inglês, né? Ela era muito ruim em inglês e eu perdi uma vaga de emprego para ela. Por que eu perdi a vaga? Porque ela se inscreveu na vaga e eu não, porque eu achava que o meu inglês era básico. E o moço pegou e contratou ela. Então, o meu motivo foi meio que raiva, tá? O meu motivo foi meio que raiva. Falei, como que pode aquela garota pegar um emprego que era meu?
Mas não era meu, né? Porque eu nem me mexia, eu nem fui atrás do emprego. Só que isso me deu raiva. E a partir daquele momento, eu fiz uma promessa para o meu cérebro. Eu falei: nunca mais, nunca mais. Ninguém nessa face da terra vai ganhar um emprego no meu lugar por causa do inglês. E assim foi a minha vida toda. Nunca mais eu perdi uma vaga de emprego por causa do inglês. E eu comecei a falar inglês de um dia para o outro. Como que eu comecei a falar inglês de um dia para o outro? Val, você fez mágica? Claro que não. Já estava tudo aqui. Lembra que vocês também já vêm estudando, já vêm tudo mais? Só que eu descobri duas coisas. O que estava me bloqueando, o meu bloqueio emocional, e descobri o meu motivo. Então, aí tudo veio à tona. Então, isso vai acontecer com você também. Mas só vai acontecer com você se você parar para pensar no seu bloqueio emocional e se você parar para pensar por que que você quer realmente estudar inglês. Eu sei que você é professora de inglês, eu sei que você precisa do inglês para sua sala de aula. Aliás, eu já vou ser até um pouco má com vocês. Agora eu vou apertar na ferida, tá bom? Aguenta aí. Mas, de verdade, como é que você se olha no espelho dizendo que você é professora de inglês se você não é fluente? Guarda isso com você. Dói. Tem que doer. Se não doeu para você, é porque você está com o seu coração fechado. Tá? No mínimo, teria que dar vergonha. Eu quero que você pegue esse sentimento agora, de verdade. Pega esse sentimento de vergonha. Pega esse sentimento de, sei lá. Você pode falar para você o que você está sentindo. Guarda ele e massacra ele. Massacra ele. Fala o seguinte: nunca mais, ninguém vai falar isso para mim, nem a Val. Entendeu? Se você fizer essa promessa para você, a gente já começa, nossa, numa rapidez que você não tem noção. E depois te dê um prazer para isso. Uma outra coisa importante que está lá na plataforma, e você já deve ter visto, você precisa descobrir qual é a sua múltipla inteligência, como você gosta de estudar. Tem um teste lá, tá, de Howard Gardner. Eu, inclusive, falo isso para você ensinar os seus alunos, mas você precisa descobrir como que você gosta de aprender as coisas. Por quê? Por exemplo, lá tem uma sessão inteira para você aprender com Friends. Se você não gosta de Friends, aquilo não vai valer de nada para você. Se você é uma pessoa muito mais musical, o vídeo também não é o jeito certo de você aprender. Como você gosta de aprender? Você é mais visual, você é mais musical. E aí você vai escolher atividades que te deem prazer. Porque lembra, se você não tiver prazer, o seu cérebro não vai querer fazer. Então descubra, tá bom? Depois no grupo, poste para mim. Agora, tarefa, coloca no grupo para mim qual é a sua múltipla inteligência, para eu saber, inclusive, para eu montar atividades, tá bom? Aí eu vou montar atividades de acordo com o grupo, de acordo com o que você colocar lá. E a múltipla inteligência, já fazendo um link com a sua sala de aula, tenta observar na sua sala de aula os seus alunos quais são as múltiplas inteligências mais abundantes na sua sala de aula. Eles gostam mais quando você coloca música, eles gostam mais quando você coloca vídeo, eles gostam mais quando você faz circle time, que você faz game. Qual é o momento que ele gosta mais da sua aula? Aí você já vai identificar a múltipla inteligência destacante de cada aluno. Então, faz o teste, tá? O teste está lá. E não se esqueça de fazer o teste de nivelamento. Então, essa é a primeira parte da aula. Como eu disse, hoje a gente vai ter 2 aulas, tá? Então, essa é a primeira parte de como o curso vai funcionar. E agora você já sabe tudo que você tem que ir atrás antes de começar a querer saber de verbo to be, do e does, simple past, simple não sei das quantas. O teste está na plataforma. O link está lá, mas daqui a pouquinho lá no grupo eu ponho também,
para vocês colocarem para mim qual é o tipo de múltipla inteligência a sua. Agora eu gostaria que vocês abrissem a câmera e a gente vai bater um papo para a gente ir para a segunda parte, que é mais interessante. A segunda parte é a que você está esperando, o princípio do que você está esperando. O que vocês acharam aí da minha proposta? Está alinhado? Fez sentido para você? Ai, meu pé. Nossa, todo mundo mudo. Eu acho que eu já fiz assim, ó, buá, no primeiro dia de aula. Aqui tá Já frio, aí a gente fiz tá igual meio... aquele, como diz, o bowling. Derrubei todas as peças. Fala, Edilúcia. Não, aqui tá frio e aí a gente tá cuiabano, quando esfria, fica na toca. Tem Hoje alguma que saiu do sol. Beleza. Alguém tem alguma dúvida sobre plataforma, como vai funcionar, sequência? Esqueci de falar uma coisa importante. A agenda das aulas também já coloquei na plataforma. A gente vai estar aí alternando segunda e sábado, principalmente quando tem feriado, tá bom? Se tem um feriadinho, aí eu coloquei para a gente não perder nenhum dia de aula. A Irivanda disse que fez bastante sentido, principalmente quando eu coloquei o dedo na ferida. É para doer mesmo. Se alguém não sentiu dor, aperta de novo, que tem que doer. Tem que doer. Se não está doendo, é de verdade. Porque se não está doendo, você está fazendo assim, tipo, não é comigo, entendeu? Aí não funciona. Você veio para o processo, você veio para passar. Eu sou meio terapeuta, tá? Nesse sentido. Tem que rasgar e sangrar. Não tem problema, Patrícia. A Irivanda perdeu uma vaga também, né? Então, chorou, Irivanda, mas chorar não coloca dinheiro no bolso. Tá? A gente tem que chorar e ir para ação. Gente, eu vou fazer vocês voarem, se vocês me permitirem. Entendeu? Se você me permitir, eu vou fazer vocês voarem. Depende só de você decidir. Certo? Então, vamos para a segunda parte da aula? Eu só vou parar a gravação, tá? E fiquem aí mesmo.